Você provavelmente já fez isso. Estava com uma pessoa que te tratava bem, que respondia rápido, que demonstrava interesse de verdade, e algo dentro de você começou a achar aquilo suspeito, ou entediante, ou sufocante. E aí, quase sem perceber, você foi se afastando, ou criou um problema onde não havia nenhum, ou simplesmente parou de investir e deixou aquilo morrer. Não foi falta de sentimento. Você sentia sim, mas tinha algo lá dentro que simplesmente não conseguia receber aquilo. Isso tem um nome, e se você nunca entendeu por que isso acontece com você, esse vídeo vai mudar a forma como você enxerga as suas próprias escolhas afetivas. Deixa eu te contar sobre um paciente que um terapeuta descreveu num caso clínico que eu li há alguns anos. Vou chamá-lo de Bruno. Bruno era o tipo de pessoa que todo mundo achava que tinha tudo para se dar bem nos relacionamentos. Inteligente, atencioso, bonito. Chegava nas relações com boa intenção. Mas toda vez que uma relação começava a andar bem, toda vez que a outra pessoa demonstrava reciprocidade real, algo mudava nele. Ele começava a se distanciar, criava brigas por coisas pequenas, tornava-se crítico com detalhes que antes não incomodavam, e invariavelmente a relação terminava, e ele ficava com a sensação de que mais uma vez não tinha encontrado a pessoa certa. O terapeuta dele percebeu algo que Bruno nunca tinha visto. Ele não estava buscando um bom relacionamento. Ele estava buscando um relacionamento que confirmasse o que ele acreditava sobre si mesmo. E o que Bruno acreditava sobre si mesmo, no fundo, era que ele não merecia ser amado de verdade. Isso pode soar dramático, mas é muito mais comum do que você imagina. Existe uma coisa que os psicólogos chamam de modelo interno de relacionamento. É basicamente um mapa mental que você construiu ao longo da vida, e especialmente na infância, sobre como os relacionamentos funcionam, sobre o que você pode esperar das outras pessoas, sobre o que você merece receber. Esse mapa foi construído a partir das suas experiências mais precoces com as pessoas que cuidaram de você. Se essas experiências foram de segurança, de consistência, de afeto estável, o seu mapa diz que relacionamentos são um lugar seguro, que as pessoas tendem a ser confiáveis, que você pode se abrir sem se machucar. Mas se as suas experiências foram de inconsistência, de um afeto que aparecia e sumia sem razão clara, de críticas constantes, de ausência, de amor condicional, o seu mapa diz outra coisa. Diz que relacionamentos são imprevisíveis, que as pessoas vão embora, que mostrar vulnerabilidade é perigoso, que você precisa se proteger. E aqui vem a parte que a maioria das pessoas não sabe. Esse mapa opera quase inteiramente fora da sua consciência. Você não acorda de manhã e pensa, vou sabotar meu relacionamento hoje porque tenho medo de ser abandonado. Isso não acontece. O que acontece é que o seu sistema nervoso percebe os sinais de intimidade real e os interpreta como ameaça, e aí o seu comportamento muda, sem que você entenda direito por quê. Tem 3 padrões que aparecem com muita frequência quando isso acontece, e eu aposto que você vai se reconhecer em pelo menos um deles. O primeiro é o que eu chamo de fuga da proximidade. É quando tudo vai bem e justamente por ir bem, você começa a se afastar. A pessoa é boa, o relacionamento tem potencial, não tem conflito grave, mas você começa a achar aquilo vazio, monótono, sem a centelha que você imaginava que deveria ter. Sabe o que é interessante? Muitas vezes o que você chama de falta de química não é a ausência de sentimento, é a ausência de tensão. E o seu sistema nervoso aprendeu lá atrás que relacionamento sem tensão não é real, que amor que não dói não é amor de verdade. Então, quando aparece alguém que é simplesmente estável, você não sente aquele frio na barriga que associa ao amor e descarta a relação como rasa. Enquanto isso, continua atraído por pessoas que te ignoram, que são quentes e frias, que te fazem correr atrás. Não porque essas pessoas são melhores, mas porque essa dinâmica é familiar, e o familiar, por mais que machuque, o cérebro registra como seguro. O segundo padrão é o perfeccionismo relacional. É quando você começa a coletar defeitos.
No começo a pessoa parece incrível, mas aí você começa a prestar atenção naquele jeito de falar, naquela forma de comer, naquelas opiniões políticas que são quase certas, mas não completamente, naquela risada que às vezes é um pouco alta demais. E esses defeitos, que em qualquer pessoa existiriam, porque todo mundo tem, começam a crescer na sua cabeça até ocuparem todo o espaço. O que está acontecendo aqui não é que você é exigente demais. O que está acontecendo é que você está procurando uma saída. Porque se a pessoa tem um defeito suficientemente grande, você tem uma justificativa para não se comprometer. Você não está fugindo do relacionamento. Você simplesmente não encontrou a pessoa certa ainda. Mais seguro assim. Mais controlável. O problema é que enquanto você espera pela pessoa sem defeitos, a vida passa. E essa pessoa não existe. O terceiro padrão é o mais sutil e talvez o mais cruel consigo mesmo. É o autossabotagem por antecipação. É quando a relação está indo bem e você começa a se preparar para quando ela não vai mais ir. Você começa a imaginar os cenários de término. Começa a testar a pessoa de formas que ela nem percebe. Fica atento a qualquer sinal de que ela vai embora. E na tentativa de se proteger de uma dor futura que talvez nem fosse acontecer, você cria essa dor. Você mesmo empurra a pessoa para longe. E depois fica com a sensação de que sabia que ia acontecer, o que é uma profecia que você mesmo realizou. Se você se reconheceu em algum desses padrões, eu quero que você entenda uma coisa antes de continuar. Isso não é um defeito de caráter, não é frescura, não é imaturidade, é um mecanismo de proteção que faz sentido, que fazia muito sentido em algum momento da sua vida. O problema é que ele ficou rodando no piloto automático, e agora está te protegendo de coisas que não precisam mais ser ameaças. O seu cérebro aprendeu que intimidade é perigosa e está te protegendo, só que está te protegendo de uma forma que te isola. Se isso faz sentido para você, se inscreve no canal, porque o próximo vídeo vai aprofundar exatamente como esse sistema de proteção é formado na infância e o que você pode começar a fazer para reprogramar esse mapa interno. Então, o que você faz com isso? A primeira coisa, e eu sei que parece simples demais, é nomear o que está acontecendo no momento em que está acontecendo. Da próxima vez que você sentir aquela vontade de criar distância quando tudo vai bem, pare, não haja ainda, só observe e pergunte a si mesmo, o que eu estou sentindo agora? É tédio de verdade ou é ansiedade disfarçada de tédio? Porque existe uma diferença enorme entre essa relação realmente não tem nada a me oferecer e essa relação está me oferecendo algo que eu não sei como receber. A segunda coisa é começar a reparar no padrão ao longo do tempo, não no relacionamento isolado, no padrão que se repete, porque uma relação que não funcionou pode ser coincidência, duas talvez, mas se toda vez que alguém te trata bem você se afasta, se toda vez que a relação estabiliza você perde o interesse, se toda vez que aparece alguém seguro você acha que está faltando algo, o denominador comum não são as outras pessoas. E perceber isso não é uma acusação, é uma abertura. A terceira coisa, e essa é a mais difícil, é aprender a tolerar o desconforto do afeto real. Porque quando você não está acostumado a ser amado de forma estável, ser amado de forma estável parece errado, parece suspeito. O seu sistema nervoso fica esperando o baque, esperando o momento em que a máscara vai cair. E o trabalho é aprender, aos poucos, que nem tudo que é calmo está prestes a explodir, que alguém que te trata bem hoje pode te tratar bem amanhã, que você pode baixar a guarda sem necessariamente se destruir. E isso não acontece de uma vez, acontece em pequenas doses ao longo do tempo, em pequenas decisões de não fugir quando a vontade de fugir aparece. O Bruno, que eu mencionei no começo, ficou em terapia por quase 2 anos e num determinado momento ele começou a namorar uma mulher que o tratava com consistência, tranquila, presente, genuína. E ele ficou esperando por meses o momento em que ela ia mudar, em que ia aparecer o problema escondido, em que ela ia embora. Esse momento não veio, e ele disse ao terapeuta uma frase que eu não consigo tirar da cabeça desde que li.
Acho que o maior desafio não foi encontrar alguém que me amasse. Foi aprender a acreditar que eu merecia receber isso. Você provavelmente já afastou alguém que poderia ter ficado. A questão não é culpa, é compreensão. Porque quando você entende o mapa que está seguindo, você pode, pela primeira vez, escolher um caminho diferente.